Esse é o programa Escola Bíblica e essa semana a gente está falando sobre a decisão da fé. Depois de estudarmos vários temas durante a temporada, o sentido da fé, chegou o momento da gente, durante uma semana aqui, entendermos qual é a decisão final de você que já é um cristão, você que tem estudado a Bíblia, você que tem aprendido junto comigo aqui cada vez mais acerca do cristianismo. É a decisão da fé, o batismo. E hoje a gente vai falar sobre a diferença de aspersão, efusão e o batismo por imersão. Espero você bem rapidinho. Dentro de instantes, a gente começa com a sua audiência e, claro, a sua participação também. Seja bem-vindo, até já. Agora sim, estamos ao vivo, hoje quarta-feira, e essa é a reta final de uma temporada onde a gente esteve junto aqui durante várias semanas, vários temas. Nós temos estudado o tema de um DVD que a gente tem oferecido para você, que é o DVD O Sentido da Fé, e é o tema da temporada também. Basicamente 15 semanas juntos aqui, é muito tema. Se a gente multiplicar aí 4 vezes por semana, 60 encontros que tivemos aqui estudando vários aspectos da fé cristã. E a gente está estudando hoje sobre a questão do batismo, né? Falamos um pouquinho ontem sobre o significado do batismo, na segunda-feira fizemos uma introdução sobre esse tema. Como eu falei no início, hoje a gente vai falar sobre o batismo da aspersão, da efusão, da imersão, qual é o verdadeiro batismo bíblico, qual o significado de cada um deles, tudo isso a gente vai trabalhar aqui e, claro, entender o que a Bíblia fala e determina, orienta e ensina sobre esse assunto também, tá bom? Com muito carinho, agradeço a você de todos os cantos participando com a gente. E amanhã a gente vai fazer o seguinte, amanhã a gente vai fazer uma abordagem em cima do que de fato falta, qual deve ser o processo para que a gente tome uma decisão para o batismo. Você se sente uma pessoa preparada para o batismo? Você já se batizou? Será que a gente tem que estar plenamente preparado? Será que a decisão ela tem que ser uma decisão momentânea também? Eu chego numa igreja, num lugar e alguém lança um desafio para eu me batizar, naquele momento é o momento de eu me batizar ali. A gente tem que entender de fato qual é o preparo para essa decisão que é o batismo também. Amanhã, tá bom? E hoje a gente vai trabalhar esse tema interessante aí. Penúltimo dia que eu divulgo para você esse DVD. Deixa eu colocar aqui no cantinho o DVD O Sentido da Fé. Você pode pedir esse DVD através do WhatsApp ou através do telefone fixo, tá bom? Tá vendo aí? 12982444449. Esse é o DVD O Sentido da Fé e você pode, junto com a gente aqui, receber na sua casa de maneira gratuita, só mandar uma mensagem para o WhatsApp ou ligar no telefone 12 21 27 31 21. A gente vai orar. Toda noite a gente busca a Deus em oração porque esse conhecimento é mais do que um conhecimento intelectual, né? É Deus quem clareia a nossa mente, quem abre o nosso coração, que nos orienta acerca das verdades dele. Então nada melhor do que a gente buscar a orientação dos céus nesse momento, tá bom? Obrigado, Senhor. Estamos no meio dessa semana e queremos dar mais uma vez essa pausa nessa noite e pedir orientação dos altos céus sobre esse tema tão significativo e tão importante. Muitas pessoas têm dúvidas e que o Senhor esteja clareando a nossa mente, nos orientando e nos ajudando a tomar a melhor decisão, a fazer a melhor escolha para a nossa vida também. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar trazendo para você o significado das palavras que eu comecei a dizer aqui, né? Aspersão, a questão do batismo por imersão. Primeiro vamos falar sobre a aspersão. A decisão da fé. A decisão da fé. Aspersão. A aspersão é um ritual de borrifar água, né? Existem algumas crenças religiosas que acreditam
que o batismo por aspersão, ela é quando a água é borrifada, é espalhada, é chuviscada sobre o batizando. E você que é católico, você sabe que, de um modo geral, essa é a visão do catolicismo e de algumas denominações e religiões também, tá bom? Existe uma segunda maneira que algumas pessoas acreditam que é a maneira pela qual nós devemos ser batizados, ou que a Bíblia pode estar ensinando acerca do batismo também. E é a efusão, ou afusão, né? Tanto faz, você pode falar de duas maneiras aí. A efusão ou afusão significa derramar ou entornar. Denomina-se também uma forma de batismo onde a água é derramada sobre a cabeça do neófito. Neófito, essa palavra neófito é sobre a pessoa nova na fé, aquela que está aprendendo ainda, né? A pessoa que está tomando a decisão. Então, existe uma diferença, vamos lá, aqui. Existe uma diferença entre essas duas palavras, a efusão e o batismo por aspersão. A efusão é quando derrama água na cabeça da pessoa. E a aspersão é quando são aspergidos, espalhados. Aí você vê a imagem da efusão, né? Jogando uma água. Algumas igrejas cristãs acreditam que esse é o batismo. Esse é o método bíblico do batismo, ou pode ser uma das maneiras também. Uma coisa que a gente não pode se esquecer é que o significado do batismo, e aí, a partir daí a gente vai entendendo o que a Bíblia diz. Nós falamos ontem, é a purificação dos pecados, esse é um sentido, tá? E é morte para a nova vida. Então, o batismo é um símbolo de que nós fomos purificados pelo sangue de Cristo Jesus e que nós morremos e ressuscitamos. Então, após a ressurreição de Jesus, antes dele subir para o céu, Cristo deu o seguinte encargo, a seguinte orientação para os discípulos. Mateus 28, 18 a 20. É um texto clássico que eu queria ler junto com você aqui, tá bom? Mateus 28 diz assim: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhe ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse é o texto básico. Até agora nós não temos uma resposta, nós temos a orientação do batismo. Mas apesar da importância dessa ordenança de Jesus, muitas igrejas cristãs têm discordado entre si do modo do batismo. Então, como é que a gente vai entender a forma correta do batismo segundo a Bíblia e segundo também a arqueologia? Eu quero apresentar para você aqui algumas evidências arqueológicas que apontam conclusivamente que por vários séculos a imersão, a imersão, deitar na água, foi a forma de batismo dominante na igreja, tá bom? Então eu quero apresentar para você uma primeira foto aqui. Aqui é o batistério de São João de Poitiers, na França ocidental, construído por volta de 350 depois de Cristo. Você vê então a entrada do batistério e do lado direito da sua tela aí você está vendo a parte interna e no centro um local onde as pessoas eram batizadas, né? É um local que representava significativamente a cultura e a orientação cristã. E aqui a gente pode perceber algo bem interessante, né? Que era um método estabelecido no meio do cristianismo e tinha uma forte relação com o batismo por imersão. Por isso, o batistério. Então, dentro de uma câmara retangular, ou melhor, você está percebendo aqui, não sei se você consegue visualizar, ela é retangular, tem várias pontas ali. Ela era cercada por alguns anexos, você percebe que existem algumas grades ali. Uma grande piscina com 3 degraus também, são as orientações que a gente vê nessa imagem. No século XX, foram descobertas igrejas cristãs no período bizantino, né? No século IV até o século VI também. Eu quero mostrar para você algumas imagens de alguns batistérios. Aqui é um ambiente interessante de um local de batismo e não sei se você consegue visualizar comigo agora, você está vendo a imagem aberta, né? Mas eu vou apontar para você, nesse canto exatamente aqui, ó,
é onde existia o batistério dentro do ambiente cristão também. 25 batistérios foram construídos somente em Roma até o VI século. E a gente recebe inúmeras informações da arqueologia que apontam que o método pelo qual o cristianismo, desde o início, desde a época de Cristo Jesus, estabeleceu a forma correta do batismo, era através do batismo por imersão, né? Eu quero mostrar para você um livro aqui. O título desse livro, em outras palavras, é Arqueologia e o Batismo, acerca do batismo, né, em inglês. Nessa obra é mencionado localizações de 75 batistérios somente na Itália, né, 65 batistérios somente na Itália, construídos entre o IV e XIV séculos. Então a gente consegue visualizar dentro da arqueologia algumas evidências, alguns elementos que apontam que o cristianismo estabeleceu e culturalmente ele assimilou o batismo por imersão como um batismo bíblico, como um batismo estabelecido por Cristo Jesus. A gente percebe aqui outras imagens também, mas antes eu queria trazer essa informação, com formas diversas, circular, octagonal, quadrada, 12 lados, cruz grega, eram vários formatos, né? Todos eles foram construídos para o batismo por imersão. E aqui eu quero mostrar para você alguns exemplos aqui, né? Algumas formas geométricas, do seu lado esquerdo você percebe, aqui no centro você percebe como se fosse um formato de uma banheira, à direita mais um formato de uma piscina, todos eles batistérios, ambientes onde as pessoas eram mergulhadas, né? E alguns pais da igreja. E quando a gente fala em pais da igreja, várias denominações cristãs usam esse termo para os precursores do cristianismo pós-Jesus, né? Após os apóstolos, os discípulos. E muitas vezes a própria igreja católica, os amigos católicos que estão assistindo, usam muito os pais da igreja, né? É muito usado nas retóricas católicas, nos escritos católicos. E eu faço questão de mencionar aqui dois deles. O primeiro é Justino Mártir. Olha só, Justino Mártir, olha o que ele diz acerca do batismo. Depois os conduzimos a um lugar onde haja água e pelo mesmo banho de regeneração, com que também nós fomos regenerados, eles são regenerados. Pois então tomam a água, o banho em nome de Deus, Pai soberano do universo, e de nosso Salvador Jesus Cristo e do Espírito Santo. Obviamente esses escritos não valem como evidência bíblica, mas valem como evidência histórica. E historicamente você percebe aqui que um dos pais da igreja, Justino Mártir, ele menciona que a forma que era utilizado naquela época era através de um banho, é como se fosse um banho, a pessoa deitava, era a maneira do batismo na época de Cristo Jesus. Um segundo pai da igreja é Tertuliano também. Tertuliano, que viveu do século 160 ou do ano 160 a 220 depois de Cristo, ele diz o seguinte: no batismo o homem é mergulhado na água em meio à pronunciação de algumas poucas palavras e em seguida ele sobe novamente. Evidências históricas, né? Nós percebemos que historicamente, que arqueologicamente existem algumas evidências que o batismo que a Bíblia destaca é o batismo por imersão. Após o intervalo, eu quero apresentar textos bíblicos que apontam que Jesus foi batizado por imersão e que o batismo estabelecido por Jesus e usado pelos discípulos também era esse batismo. A gente volta já. Bom que você está do outro lado acompanhando o nosso estudo dessa semana, a gente falando sobre a decisão da fé, estudando sobre o batismo. Hoje a gente está apresentando aqui 3 formas muito usuais dentro do cristianismo com relação ao batismo. Nós perguntamos na rede social aqui e algumas pessoas interagiram com a gente respondendo também, né? O J. Costa, o José Carlos aqui, ele não diz de onde ele é, mas diz: boa noite, são 3 as maneiras ou as formas de batismo, por aspersão, efusão e imersão. Mas o batismo bíblico, diz ele, se encontra em Mateus 3, versos 13 a 17. Você pode ler com calma depois aí, tá? Ele mencionando aqui. A Heloísa diz assim, não sei quantos batismos são, mas eu sei que eu fui batizada por imersão.
E aqui o Fernando Caldeira, Fernando dizendo o seguinte: eu fui batizado e crismado para confirmar o batismo, sou católico, mas assisto a Novo Tempo todos os dias, aprendo um pouco mais a palavra de Deus, pois a sabedoria e entendimento vem de Deus. Tá certinho, valeu Fernando, valeu a todos vocês. E 2 abraços aqui bem rápidos, tá? A Maísa Maia dizendo: boa noite, pastor, estou assistindo de Conceição do Araguaia, no Pará. Eu peço um abraço para minha irmã de 6 anos, tem 6 aninhos, está acompanhando aqui, sempre assiste comigo o seu programa, o nome dela é Laís. Então, um abraço para a Laís, aí 6 anos, eu tenho um filhinho mais ou menos dessa idade, né, o Diego, de 7 anos. Um abraço para você, Laís, eu sei que é uma fase de crescimento, de aprendizagem muito inteligente, e eu fico feliz em saber que crianças, que jovens, que adultos, que idosos, todas as faixas, pelo menos estamos juntos tentando entender um pouco mais acerca da Bíblia aqui, tá bom? Valeu, um abraço para todos. E um abraço também para o Felipe, que está nos Estados Unidos, assistindo a gente aqui. Ele citou o texto de Mateus 13,16 também. Vamos em frente? Olha só. João 3,23 diz assim: ora, João batizava também em Enom. Eu mencionei que a gente vai falar sobre alguns textos da Bíblia, né? João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. A gente fez questão até de grifar, colocar em caixa alta, que havia ali muitas águas, né? Então a gente pode entender que João, o próprio Cristo Jesus, eles administravam o batismo imergindo o corpo inteiro na água. Então, havia necessidade de ter uma quantidade considerável de água. Não bastava ter um copo de água, uma caneca de água, um utensílio ou um suporte com água. Era necessário uma boa quantidade, porque o batismo bíblico, o batismo que Jesus realizou, era o batismo por imersão, tá? E a gente vai apresentar alguns textos aqui. Marcos capítulo 1, versos 9 e 10. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão, no rio, né? Foi batizado lá no rio. Então a gente percebe esse detalhe. Assim que saiu da água, presta atenção nesse termo. Então ele saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. É um texto muito bonito também. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Muita gente justifica: pastor, tá bom, esse é um jeito de ser batizado, tá certo? A Bíblia falando. Mas existe a aspersão também, existe outros caminhos para serem batizados. Deus aceita outras maneiras também. Biblicamente, nós não entendemos isso. Existia algumas situações na Bíblia, a aspersão como bênção, como unção, mas não como batismo. O batismo bíblico, ele é registrado por Jesus, estabelecido e realizado através do deitar da pessoa na água como um novo nascimento, né? Mateus capítulo 3, verso 16, a gente vai ler, mas daqui a pouquinho tem alguém que fez uma pergunta para a gente, eu quero fazer questão de responder, tá? Mateus 3, 16 diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Mais um texto que afirma, né, que Jesus estava dentro da água. E eis que lhes abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então a gente percebe que existem 2 expressões nesses versos que nós lemos aqui, né? 2 expressões. Uma delas é descer a água e a outra é sair da água, que mostram, sem margem de dúvidas, acerca do batismo por imersão. Então, esses tanques de purificação, eles foram encontrados não somente no ambiente do cristianismo, mas nas proximidades de templos de Jerusalém também, do judaísmo. E tem algumas pessoas que, diante disso, têm algumas dúvidas. Eu quero fazer questão de mencionar uma dúvida aqui. Eu não tenho o nome da pessoa, aliás, foram 2 pessoas, a gente acabou não registrando aqui, mas apresentaram 2 dúvidas. E eu quero que você que está em casa aqui me ajude a gente entender essa dúvida e responder a dúvida desse telespectador sobre o batismo. A pessoa disse mais ou menos assim: pastor, eu já fui batizado por aspersão, eu devo ser batizado por imersão? E agora? A pessoa foi batizada por aspersão, eu devo ser batizado por imersão? Eu vou dizer para você o seguinte, né? Se você tem um conhecimento, por mais sincero que seja, e aí a gente não está questionando a sinceridade do coração de ninguém,
a gente está questionando só um ponto, o que a Bíblia diz como correto ou não. Se eu tenho um conhecimento e a partir do momento eu entendo que aquele conhecimento que eu tenho, aquela vivência, experiência de vida, cultura ou tradição não condiz com o que Deus está ensinando, eu tenho que me adaptar, eu tenho que buscar fazer aquilo que Deus pede. Então, automaticamente, se eu fui batizado por aspersão, Deus orienta que nós sejamos batizados por imersão, é o batismo bíblico, né? Então, eu oriento que você estude, se prepare e tome essa decisão, né, do batismo por imersão. Uma outra pessoa fez uma pergunta também, mais ou menos assim, olha, pastor, se alguém não tem condições físicas de ser batizado por imersão, não tem condições de ser levado a um tanque batismal numa igreja, ou batizado num rio, numa piscina, essa pessoa pode ser batizada por aspersão ou por efusão? Então, a pessoa não foi batizada, não tem condições, pastor, fisicamente, o padre, o pastor, o bispo pode ir lá fazer uma efusão, jogar uma água nela, ou aspergir e ela está batizada? O que você acha, você que está assistindo a gente aí? Eu vou voltar para o mesmo ponto aqui e dizer uma coisa para você, baseado em tudo que a gente falou. E um ponto que a gente não pode deixar de lado, que é o seguinte, o batismo bíblico é o batismo por imersão, ponto. Esse é o batismo. Não existe um jeitinho, não existe uma adaptação, não existe vamos pensar num plano B, sendo que não é possível, não existe uma segunda possibilidade, a Bíblia não dá essa margem. Pastor, e agora? A pessoa está perdida, ela não tem condições de ser batizada nas águas ali. Aí é uma questão dela e de Deus. Deus não pede que a pessoa seja adaptada a uma outra forma de batismo. Ela diz o seguinte, aquele que crê e for batizado será salvo. Se a pessoa não tem condições de ser batizada, o fato dela crer em Jesus garante a salvação dela. Não é o fato dela ter uma segunda forma de batizar, mas é o fato dela crer. Pastor, fulano de tal crê, mas está com câncer terminal, não tem condições de entrar no tanque. Ela vai ser salva, pronto. Pastor, mas não precisa ser. Não, ela vai ser salva pela graça de Cristo Jesus, né? A gente tem que entender isso, né? E sobre o batismo que Felipe realizou, é o último texto que eu quero mencionar para você. Esse é um texto clássico que é muito usado para exemplificar para a gente aqui também. O Felipe, um homem de Deus, e o eunuco, né? A história dele, do batismo do eunuco, Atos 8, 36 a 39, diz assim, são 3 versos, leia comigo. E indo eles caminhando, tente imaginar a história. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito se crês de todo o teu coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não se viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Então estava lá, Filipe e o eunuco, um encontro ali proporcionado por Deus, e diante de uma história dessa a gente percebe que seria muito pouco provável que esse eunuco, que esse homem que tem um encontro com um homem de Deus, estivesse viajando sem levar nem um pouco de reserva de água, né? Quem sabe ele estava levando uma aguinha ali, se pudesse haver a aspersão, né? Ou outra forma de batismo, de repente Filipe faria isso, mas eles procuraram um local para que ele fosse banhado, imergido, um local que fosse suficiente para o batismo. Então, daí a necessidade de terem de descer a água. Na Bíblia nós encontramos então essa definição, que Deus te oriente a cada dia, para que você e eu, nós adaptemos a nossa vida àquilo que Deus espera de cada um de nós. Amanhã a gente vai falar exatamente sobre o preparo, o que eu preciso para ser batizado. Essa é a pergunta de muitas pessoas. Tá bom, pastor, eu entendi, ok, mas o que eu preciso? Aprender muito, aprender pouco, deixar meus pecados, abandonar? Sim, não, o que é? Amanhã a gente vai entender e que Deus oriente você.
o último dia do último estudo da temporada O Sentido da Fé. O curso bíblico, não se esqueça, hein? É o DVD O Sentido da Fé e você pode pedir através do WhatsApp e através do telefone também. Que Deus te abençoe e amanhã, se Deus quiser, a gente se encontra às 8h30 da noite. Vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez por esse estudo, porque através da arqueologia, da Bíblia, das tuas orientações, entendemos que o Senhor estabeleceu uma cerimônia pública determinada por Ti para demonstrarmos a nossa decisão ao Teu lado. Nos ajude a fazermos aquilo que é correto, aquilo que o Senhor orientou e a Tua vontade. Hoje e para todo sempre oramos em nome de Jesus. Amém.